Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao 30. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Até aqui, meus irmãos. Vamos para agora o texto principal da pregação, que é o texto de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de terem conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Esse é o texto, então, de nossa pregação. E eu ainda vou ler as perguntas e respostas do nosso catecismo no dia do Senhor 41, onde nós lemos assim na pergunta 108. Pergunta 108 do catecismo diz bem assim, observe, irmãos. O que nos ensina o sétimo mandamento? Que toda a impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso devemos abominá-la de todo o coração e viver de maneira pura e disciplinada, tanto dentro
quanto fora do santo matrimônio. Nós vamos ler somente essa pergunta e resposta agora de manhã, e à noite leremos a outra pergunta e resposta, que vai ser voltada justamente para isso. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que se trata o sétimo mandamento? Não adulterarás. Já lemos uma pergunta e resposta de nosso catecismo, mas é notório que em nosso mundo existe uma interpretação deturpada a respeito deste mandamento. Muitos o reduzem, por exemplo, ao pecado da traição, quando um homem, ou uma mulher que são casados, eles se traem. É verdade que o mandamento fala fundamentalmente sobre isso, sobre a traição nesse sentido. Porém, há uma razão muito clara, há um princípio muito bem estabelecido nesse sétimo mandamento que nos ensina, na verdade, um modelo, um padrão, algo que foi estabelecido pelo próprio Deus para, por exemplo, a sexualidade do ser humano. E então, o sétimo mandamento nos leva, nos conduz ao entendimento do que é, por exemplo, a questão da pureza, da sexualidade lícita, santa, aprovada pelo Senhor. E a relação está justamente no fundamento do casamento. O que é o casamento de acordo com as Escrituras Sagradas? Alguém poderia pensar bem assim, mas que pergunta tão bobinha, não é? Porque quem é que não sabe o que é casamento? Mas nossos dias são complicados. Nós temos que, às vezes, desenhar, não é? Para as pessoas e falar exatamente o óbvio. Basta, meus irmãos, darmos uma olhada para este mundo e vamos notar que as pessoas têm distorcido cada vez mais o conceito de casamento. E o que é que está errado, então? O casamento não está sendo visto pela nossa sociedade como aquele compromisso pactual entre um homem e uma mulher, onde eles se comprometem e então eles recebem no casamento a bênção, por exemplo, do sexo, ou então o fruto dos filhos, não é? Como bênçãos deste casamento. O conceito de casamento tem sofrido muitos ataques, não é? Por uma verdadeira revolução sexual. E esses assuntos são importantes para nós cristãos, pois estamos no mundo. Nós não estamos protegidos em uma redoma onde as más influências, não é, do diabo não nos atingem. Não, nós também somos confrontados com isso. Nós também vemos o mal e nosso coração é fraco o suficiente para muitas vezes aceitar aquilo que o mundo está dizendo. Isso é muito complicado. O mundo tem redefinido o significado de homem e mulher. E a consequência disso é alterar o conceito de casamento. Estes assuntos são importantes para nós, meus irmãos, porque o mundo continua a se levantar contra Deus e contra a sua igreja. E em nossa geração estamos tendo que lidar cada vez mais com mudanças culturais promovidas por ideologias políticas. Temos alguns termos que são bem falados. Talvez nem todos os irmãos ouçam esses termos. Eles podem até ver pessoas se comportando de uma maneira diferente, mas quem está um pouco mais atualizado, quem acompanha mais redes sociais, quem está mais ligado no mundo da internet, das mídias, vai perceber termos assim: feminismo, machismo, sexismo, ideologia de gênero, mulher trans, homem trans, pessoa não binária, cis, queer. O que é isso? São termos que são cunhados hoje. Nós podemos resumir tudo isso, não é, atualmente, na sigla LGBTQIA+. E já tem certos acréscimos também a isso. Cada vez mais, meus irmãos, há um abandono daquilo que é natural e uma busca por aquilo que é contra a natureza que Deus estabeleceu, que Deus criou. Sem contar, é claro, que por conta disso, não é? Divórcio é como trocar de roupa hoje. As pessoas casam, dizem que se amam, prometem amor até o fim, te amo para todo sempre, e 3 anos depois elas abusam da cara do outro, acabou. E com 1 mês depois, 2 meses depois, já arruma outro e já marca um casamento novo. Tá assim. É fácil, não é? E, portanto, essa sociedade de hoje vive nessa revolução na promoção do sexo livre. A lei de Deus, para ficar claro para os irmãos, condena todas essas coisas. Todas essas coisas. E nós precisamos compreender sua palavra para não deixarmos, não é, o nosso coração ser levado pelas ideologias diabólicas de nossos dias. Temos que ter defesa para isso.
Então eu quero resumir o sermão dessa manhã no seguinte tema: o sétimo mandamento contra a revolução sexual. Eu sei que pregar sobre isso em nossos dias pode gerar problemas. Pode gerar problemas. Os irmãos estão aqui para ouvir a palavra de Deus e isso é tranquilo. Mas se houvessem outros, não cristãos, não é? Pessoas nos visitando por curiosidade e talvez ouvissem o que eu vou falar aqui, o que já falei agora na introdução, poderiam ficar escandalizados. Talvez quem acompanha essa pregação pela internet também fique escandalizado, porque parece que o certo hoje não é o normal, é aquilo que o homem diz que é certo. É contrário à natureza de Deus. O nosso texto começa com o apóstolo Paulo falando sobre a ira de Deus contra a impiedade dos homens. Começamos a partir do versículo 18. E por quê? Como lemos, porque os homens, eles detêm a verdade em injustiça. Deus do céu, ele revela, ele manifesta a sua ira contra a impiedade dos homens, contra a humanidade. Por quê? Porque os homens, a humanidade nesse sentido, detém a verdade pela injustiça. Ou seja, a ideia aqui de deter é que a humanidade vem a suprimir, a reprimir. Eles obstruem a verdade. Eles impedem que a verdade seja propagada. Eles lutam contra a verdade. E o que eles querem colocar no lugar da verdade, obviamente, é a mentira. E por isso Deus se ira contra eles. Eles tentam, então, cada vez mais impedir que essa verdade ela seja propagada, ensinada em todos os meios. Não é? Talvez um dos lugares que mais se luta contra a verdade, além da mídia ou de manifestações políticas, é a escola, por exemplo. Lamentavelmente, é assim que as coisas funcionam na escola. Eu digo escola pública, no nosso país. E isso vai desde a negação, observe, essa negação da verdade, esse suprimir a verdade, vai desde a negação da existência de Deus, como também a negação da própria natureza. É sobre isso que Paulo está falando aqui no capítulo 1, a partir do verso 18. Por quê? Porque a natureza revela Deus. Foi o que lemos aqui. Que o poder de Deus, a sua divindade, se manifesta naquilo que foi criado desde o começo do mundo. E por isso os homens são indesculpáveis. Então, essa revolução nega a Deus e nega a natureza que Deus criou. Ou seja, irmãos, a humanidade luta contra a vontade de Deus. E uma vez que o poder de Deus se manifesta nas coisas que foram criadas, isto é, no padrão divino da natureza, o ser humano, então, se rebela contra a sua própria natureza. O que nós estamos vendo aí é o ser humano se rebelando contra a sua própria natureza, não se aceitando, não aceitando quem ele é de acordo com a natureza que Deus lhe deu. É isso que vemos. Poderíamos nos perguntar então, não é? O que negar a natureza tem a ver com o sétimo mandamento? Eu poderia pensar, mas que relação é essa? O sétimo mandamento, não adulterarás, e negar a natureza? O que isso tem a ver? Meus irmãos, Deus criou a natureza e Ele estabeleceu a natureza de toda a criação. Deus deu um propósito a cada uma de suas criaturas. Ele deu habilidades, capacidades, dons específicos nesse sentido para a sua criação. E há uma diversidade nesse sentido. Nós podemos contemplar a glória de Deus na grande diversidade que há em todo o universo. E cada coisa está no seu devido lugar, ajustada de acordo com a vontade de Deus e cumprindo o seu propósito. Não é? O ser humano não é diferente disso. Assim como nós contemplamos o propósito das árvores, do mar e das criaturas marinhas, ou de todo o resto, do sol, da lua, das estrelas, assim também nós, seres humanos, fomos criados com um propósito muito claro. Então, isso é realmente importante para nós, deixarmos bem estabelecido no nosso coração. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, um para o outro. Essa é a criação de Deus. Deus não criou homem e mulher com a possibilidade de variação de gênero, por exemplo. Isso não faz sentido. Por exemplo, o gênero de uma pessoa é o seu próprio sexo. Tanto é que se nós estamos falando já sobre gênero e aceitando o termo gênero, já estamos caindo na armadilha. Entende? Quando falamos de pessoas, não estamos falando de gênero. É sexo mesmo. Tem que usar essa palavra mesmo, é a palavra correta nesse sentido.
O homem é um homem de forma completa, assim como a mulher é uma mulher de forma completa. E não há a menor possibilidade de inversão dessa realidade. Não há a menor possibilidade. A natureza que Deus criou não é confusa. Tudo que Deus criou funciona, atende ao seu propósito. Quem tem se rebelado contra isso é o ser humano. Não é? Deus estabeleceu então assim a realidade humana. O próprio Deus disse isso. Que ele criou, e ele mesmo fala em Gênesis 1, verso 31. Depois que ele conclui a criação, ele fala: tudo é muito bom. Tudo é muito bom, isto é, tudo aquilo que é de acordo com a natureza que Deus criou é muito bom. O contrário de bom é o quê? Não é? Nós sabemos. O sétimo mandamento, então, ele proíbe o adultério, não é? E com isso está defendendo, primeiramente, nós temos a relação básica que é o casamento, isto é, a união entre homem e mulher. Este é o padrão. Não há uma outra possibilidade. Um homem e uma mulher. E ponto. Tudo que sai deste padrão é essencialmente uma quebra do sétimo mandamento. É um adultério. Você está adulterando as coisas. Você está misturando os conceitos. É como alguém, os irmãos que têm carro, que vão colocar uma gasolina no seu carro, não é? E eu não sei se acontece isso ainda, mas há um tempo atrás, pelo menos, aconteceram muitas denúncias de postos de gasolina que estavam adulterando combustível. E isso trazia, não é, problema para os carros. É a mesma coisa. Você altera a essência, você mistura, você tenta criar uma coisa nova a partir daquilo. Isso é adultério. O que ultrapassa esta relação simples estabelecida por Deus, então? Como é que nós vamos entender como que o sétimo mandamento se aplica a isso? E como que a relação que Deus estabeleceu, homem e mulher, esse um padrão da criação, ela é quebrada? Em primeiro lugar, nós sabemos do adultério, ou seja, homem e mulher devem manter a sua fidelidade conjugal. Em segundo lugar, a poligamia, por exemplo, nesse sentido, não é de acordo com a lei de Deus, é pecado, é adultério do mesmo jeito. Em terceiro lugar, a relação homossexual também é uma quebra do sétimo mandamento, porque não obedece ao princípio homem e mulher. É simples entender isso aí. Não é natural, é uma revolução pela natureza de Deus, não é? Não obedece ao padrão criacional do Senhor. E em quarto lugar, todos os derivados que quebram nesse sentido o padrão moral, sexual, natural que Deus estabeleceu, não é? Um homem e uma mulher, é sim uma quebra do sétimo mandamento. O mundo vive em adultério. Essa é a realidade. E é justamente sobre isso que Paulo trata no texto que lemos. No verso 26 ele fala bem assim: porque até as mulheres, as suas mulheres, mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Paulo é muito claro com relação a isso. Percebem? Começa com a negação de Deus e, consequentemente, com a negação da própria natureza criada por Deus. Então nós sabemos que essa revolução ela é essencialmente ateísta. É por isso que em uma comunidade cristã séria e fiel, é inadmissível um membro da igreja dizer: eu sou adepto dessas pautas, disciplinado, e se não se arrepender, excomungado. Isso não existe, irmãos. Não existe isso aí. Nós não podemos deixar que o padrão do mundo determine quem nós somos ou como devemos agir. Não é? Deus revelou a sua palavra, então nega-se nesse sentido, com essa revolução, a natureza da natureza. O ser humano está se negando. Paulo traduz assim para os seus leitores: até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E o que significa? Que as mulheres não estavam agindo como mulheres deveriam agir. Olha aí o problema. Estavam nutrindo afeições sexuais pelas próprias mulheres. Paulo está combatendo isso 2000 anos atrás. Não é? E isso é um absurdo, um completo absurdo para o Senhor. E por que é um absurdo? Porque as mulheres não foram criadas para as próprias mulheres. É a base da criação. Como é que pessoas podem dizer que isso é normal? Até pessoas que frequentam a igreja dizendo: não, tudo bem, nada. Isso é uma revolução contra o Criador.
basta responder a uma questão básica para entendermos o porquê Paulo está reprovando a paixão de mulheres por outras mulheres. Por que Deus criou a mulher? É simples entender isso. Qual a razão da criação da mulher? A Bíblia nos ensina, Gênesis 2, verso 18. E diz: Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Ou seja, a mulher foi criada para o homem e não para uma outra mulher. Esse é o padrão da criação. Continuando aí no verso 23 e 24, ele fala bem assim: disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E então, ele conclui com a base do casamento, da união. O homem é criado, mas o homem sem a mulher não está completo. Deus, então, ele cria a mulher do próprio homem, ou seja, a mesma natureza gloriosa de imagem e semelhança de Deus, e então eles se unem novamente. No casamento, o verso 24 diz isso: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Somente homem e mulher podem ser uma só carne. A mulher veio do homem, e o homem vem da mulher. E no casamento, eles se tornam um. Esse é o padrão bíblico. Este princípio estabelecido por Deus, uma mulher para um homem. O mesmo argumento Paulo usa com relação aos homens. Para vocês perceberem que Paulo não está falando uma coisa solta. Ele continua no argumento. Ele continua dizendo bem assim no verso 27. E semelhantemente, então ele condena a atitude, não é nesse sentido, usando os termos modernos, né? Do lesbianismo. Não havia esse termo naquela época, é um termo moderno, mas esse é o princípio, esse é o ponto aqui. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Isso é claro. Como que alguém pode distorcer essas palavras? Tem um monte de pessoas que olham para a Bíblia e eles não suportam a verdade que está revelada. Eles precisam criar ginásticas mentais, sabe? Tentar de alguma maneira distorcer a verdade. E somente pessoas que não querem saber da verdade é que vão ouvir esses falsos profetas, que vão dizer: não, esse pensamento é problema da sociedade machista e patriarcal. Isso é conversa diabólica. Deus criou a mulher para o homem. Se o homem rejeita a mulher para estar com outro homem em relação de paixão, ele vai contra a sua própria natureza. Paulo é claro a respeito disso, meus irmãos, pois ele fala de sensualidade entre os próprios homens. É para não deixar dúvida mesmo. Para ninguém ler e falar bem assim: pode ser que nós consigamos uma outra interpretação. É impossível isso de maneira lógica, não dá. A pessoa tem que ser louca, cega, para dizer que não é assim, não é? E o que eles cometem nessa relação homossexual? Paulo vai dizer: torpeza, isso é indecência, algo obsceno, baixo, imoral. É o que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, o que Paulo está dizendo e reprovando é exatamente aquilo que lemos em Levítico 18, verso 22, uma aplicação do sétimo mandamento, não é? Em um contexto específico em Israel, que Paulo está repetindo aqui, quando condena. Ele fala no verso 22 de Levítico 18: com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. A abominação é. E não somente isso, mas ele continua aplicando o sétimo mandamento, mostrando que não se pode romper o padrão da criação. Ele fala no verso 23: nem te deitará com animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Ou seja, realmente, o que é defendido no sétimo mandamento é o padrão estabelecido por Deus na criação. É a natureza que ele nos deu. As relações que não obedecem à natureza ao qual Deus criou são abominação ao Senhor. São a quebra do sétimo mandamento, são adultérios. Adultério, então, meus irmãos, é, em primeiro lugar, a traição ao cônjuge e todo tipo de relação que não seja natural, de acordo com a criação de Deus, bem como tudo aquilo que seja impuro e indecente. Por isso, tanto aquele que muda o uso natural, que é, no casamento, um homem e uma mulher, como também aqueles que negam a sua própria sexualidade, quebram o sétimo mandamento.
Até mesmo, nesse sentido, a bestialidade é condenada. E olha que também há hoje quem defenda a bestialidade, viu? Casamento entre pessoas e animais. Isso já acontece. E isso, inclusive, é pauta política. É pauta política. Há políticos que defendem isso. O direito não é para alguém casar com um animal. E, na verdade, isso já acontece no mundo. Tenta imaginar a cena ridícula de um homem levando uma vaca para o seu casamento. E a vaca com véu e grinalda. E as pessoas que estão ao redor, elas acham isso bonito. Nossa, que coisa linda é o amor. Meus irmãos, isso é loucura. Isso é assim, uma coisa que é difícil de você expressar em palavras, porque realmente não faz sentido. Nenhum. Não é? Isso foge ao padrão dado por Deus. A mudança do padrão divino na quebra do sétimo mandamento, redefinindo papéis de homens e mulheres e a relação de ambos, é uma revolução sexual. É a rebeldia contra Deus e a natureza criada por Deus, que revela seu poder e a sua divindade. Não é? Então, isso é tão sério. Meus irmãos vão ver aqui Levítico, mais uma vez, 18, agora o verso 24. Olha o que é dito. Com nenhuma destas coisas que ele acabou de condenar, homem com homem, mulher com mulher, seres humanos com animais, com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Vos contamineis. Porque todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. O que é que o Senhor está dizendo ao seu povo? Que essa revolução sexual, que essa negação da natureza é prática puramente pagã. Os pagãos sempre fizeram essa abominação. O povo do Senhor não pode ser assim. É povo santo. A revolução sexual, então, já era desde o início a rebeldia dos pagãos contra Deus e sua lei, na inversão dos valores, na inversão da natureza. Os rebeldes rejeitaram a natureza das coisas. Por isso, no paganismo havia homossexualidade. Por isso que no paganismo eles cultuavam suas divindades falsas com sexo, com bestialidade, não é? E todo tipo de perversão. É sobre isso que Paulo está falando, sobre a promiscuidade pagã, a qual ele chama de loucura, no capítulo 1 de Romanos. Agora, entendendo tudo isso, podemos nos perguntar, o que em nossos dias tem propagado essa revolução sexual? De maneira ampla e geral, podemos pensar naquilo que eu já falei algumas vezes para os irmãos, que é o marxismo. Mas podemos ser um pouco mais específicos para tocar, por exemplo, no feminismo. Não é? E o que o feminismo alcançou. Porque o que vocês estão vendo agora no mundo, esse negócio de LGBTQIA+, etc., e quanto mais eles quiserem acrescentar, e Kamehameha, Hadouken, etc., não é? Tudo isso que está sendo acrescentado cada vez mais é fruto do feminismo. É fruto da revolução sexual. De forma clara e direta, o que esses movimentos revolucionários promovem é justamente a quebra da lei de Deus. E é uma negação da natureza. Por exemplo, a frase, ouçam com atenção, não se nasce mulher, torna-se mulher, é atribuída à francesa Simone de Beauvoir. Essa mulher foi uma das principais teóricas do feminismo de segunda onda. Ela teve uma formação inicialmente cristã, mas ela optou pelo ateísmo. É claro, para defender uma loucura dessa tem que ser ateu. Não dá para você crer em Deus e defender isso, não é? Há uma outra frase atribuída a ela, que é essa aqui. Era-me mais fácil imaginar um mundo sem um Criador do que um Criador carregado com todas as contradições do mundo. Essa é uma frase puramente ateísta. Não é? Ou seja, é a revolução. Eu não aceito como as coisas são. Para mim isso é confuso. Então Deus não existe. Bem racional, né? De acordo com Beauvoir, as crianças de 11 anos, por exemplo, já eram consideradas sexuais, ou seja, prontas para isso, mesmo sem ter alcançado, por exemplo, a puberdade. E ela realmente, em sua história, ela tentou, não é? E fez isso realmente. Seduziu adolescentes, jovenzinhas, não é? Para sexo com homens, para promiscuidade sexual. Ela e um teórico chamado Sartre, eles fizeram parte da Frente de Libertação de Pedófilos. Desde o início.
O objetivo é isso, é quebrar os padrões cristãos bíblicos para estabelecer a revolução. Beauvoir também criou a Liga dos Direitos das Mulheres, que tinha como objetivo criar uma legislação antissexista. Ela foi responsável pela palavra sexismo, por exemplo, ser incorporada ao dicionário francês. Os irmãos entenderem que quando falamos de feminismo, meus irmãos, não estamos falando sobre direito de mulheres. Não tem nada a ver com feminismo isso. Não tem nada a ver. Feminismo se trata de revolução contra Deus, de quebra dos princípios da lei de Deus para começar uma revolução sexual. É só isso. Simplesmente isso. Defendeu também, é claro, o que ela defendeu, né? O divórcio como uma forma de libertação das mulheres que queriam descobrir suas possibilidades. Por que você acha que as pessoas elas se divorciam tanto hoje? Porque essa mulher, com sua revolução diabólica, convenceu boa parte das mulheres que mesmo hoje, ainda habitando comunidades cristãs, são influenciadas indiretamente pelo feminismo dela. Porque recebem esse feminismo por meio de séries, desenhos, jogos, filmes. Está ali. E as pessoas, sem filtro, muitas vezes não percebem que elas estão sendo modeladas, moldadas por esses pensamentos. Por isso, hoje, as pessoas facilmente acabam no casamento. Porque a mulher agora, ela foi empoderada, não é verdade? A mulher pode simplesmente fazer o que ela quiser. Ao ser perguntada o que é uma mulher, ouçam o que ela respondeu. Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Ouçam mais ainda. Seria admitir a existência de uma natureza feminina. Vocês percebem que o feminismo é uma desgraça para o nosso mundo? É uma desgraça para o nosso mundo, é uma negação da natureza de Deus que Ele criou. Então, dizer que o que é uma mulher, assumir nesse sentido ser uma mulher, é assumir, na verdade, que existe uma natureza feminina. Mas é claro que existe uma natureza feminina. Deus criou assim, homem, mulher, macho e fêmea, e acabou. Aderir, é o que ela diz ainda, quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender mulheres na sua condição de oprimidas. Olha, ela redefinindo a verdade. O que é que Paulo está dizendo aqui? Por que a ira de Deus se manifesta contra a humanidade? Porque eles detêm a verdade pela mentira. É o que ela estava fazendo em seu livro, em sua pregação mentirosa. Omitindo a verdade, negando a natureza, não é, ensinando a mentira. E ela vai dizer que não se trata para uma mulher de se afirmar como mulher, mas de tornar-se um ser humano em sua integridade. É por isso que muitas mulheres de hoje, ainda cristãs, meio que, se elas não fazem tudo o que os homens fazem, elas se sentem inferiores. Porque essa criatura infeliz aqui, que estava lutando contra Deus e sua lei, estava dizendo justamente isso. Não se trata para uma mulher de se afirmar como mulher, mas de se tornar um ser humano em sua integridade. Como se uma mulher fosse incompleta se ela não negasse a sua própria natureza. Observem que toda a negação da natureza de Simone de Beauvoir e outras teóricas feministas, bem como movimentos militantes de hoje, são uma negação da natureza para que no fim neguem a Deus. E o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, já estava denunciando este absurdo. Ou seja, não há nada de novo debaixo do sol. Nada de novo. O paganismo sempre se reinventa para se adaptar e continuar seduzindo as pessoas à legitimação do pecado. Então, o que nós vemos hoje não é novo. É apenas o velho paganismo, o velho pecado do homem no seu coração, que está se adaptando, se modelando, que está absorvendo nesse sentido as culturas mais jovens e então se transfigurando, não é, nessa linguagem, digamos assim, se modelando nessa linguagem mais jovial para alcançar a geração de agora. É isso que eles sempre fizeram. O final disso, irmãos, é o que estamos vendo hoje. Uma vez que se nega a natureza do ser, dizendo que o ser não existe, mas somente o estar, chega-se àquilo que vemos hoje com o nome de ideologia de gênero. É o mundo de hoje, que já é ensinado em escolas. Ideologia de gênero.
não é? Que é basicamente a relativização do ser, afirmando que o gênero ele é fluido. A estratégia maluca que eles fizeram. O sexo, para o ser humano, é o mesmo que o gênero. O que eles fizeram? Deram ênfase à palavra gênero e separaram isso da sexualidade. Separaram. E agora o gênero é livre para transitar. Ele é fluido. Não é? Essa é a loucura. E é o que professores, tantando as ideias, têm ensinado para os seus alunos. Por isso essa geração está chegando à loucura, pois um homem, segundo eles, pode se sentir uma mulher e, portanto, ser uma mulher e vice-versa. Na verdade, até mais do que isso, o nível da insanidade é tão absurdo que qualquer um pode ser o que quiser, quando quiser, basta sentir que é. Esse é o nosso mundo. Não tem nada de moderno nisso, meus irmãos. Quando alguém diz que pode ser aquilo que sente ser e, portanto, pode mudar a realidade e a própria natureza, não é? Por dizerem, por exemplo, um homem dizer que é mulher e vice-versa, eles estão apenas praticando o velho paganismo. É só isso, não é? Por tentar mudar a natureza. E o paganismo é tão claro nisso, naquilo que trata-se como sendo algo moderno, avançado, desse jeito, levando o homem à bestialidade, à loucura, a não reconhecer a sua própria natureza. Isso é moderno, isso é avançado. Isso é civilização decente? Não, não é. De jeito nenhum. Não é? Isso é puro paganismo e é feitiçaria. Porque na feitiçaria, que os feiticeiros, eles dizem que eles podem controlar os elementos da natureza por suas palavras, né? São os seus simsalabins. Eles têm palavras mágicas para controlar a natureza. E essas pessoas estão agindo exatamente assim, dizendo, um homem dizendo bem assim, sou uma mulher, então eu sou uma mulher. A mulher dizendo, sou um homem, então eu sou um homem. Isso é feitiçaria. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda que Harry Potter é entretenimento, não é realidade. Não adianta ficar falando. Só, não é, o único que pode determinar a natureza por sua palavra é Deus. Ele disse, haja luz e houve luz. Ninguém pode fazer isso mais, só ele. Só ele pode fazer isso. Então uma pessoa dizer que é uma coisa não vai mudar a sua realidade. É a sua natureza. Do que é que Deus chama isso em sua palavra? Voltamos a Romanos 1, verso 21 ao 28. Prestando atenção agora nesse texto. Porquanto, tendo conhecido a Deus pela natureza, certo? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que eles fizeram? Antes, não é? Antes, em seus discursos, em suas pregações, em suas filosofias, em seus raciocínios falazes, não é? Se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E por isso também Deus os entregou às suas concupiscências. Não é? Aliás, às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, ou seja, eles rejeitaram o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. A maneira como o Senhor trata a perversão sexual é como loucura. Não como uma loucura no sentido em que uma pessoa nasce com problemas neurológicos e não consegue se desenvolver e até interagir corretamente com a natureza. Não é isso. Mas é uma loucura adquirida por sua própria arrogância e idolatria. É esse tipo de loucura. Em sua luta por negar a Deus e a sua lei, impressa em tudo, chegaram à loucura de negar a própria natureza. Paulo usa algumas expressões aqui nesse texto, que são interessantes para nós observarmos aqui, não é? Ele fala, por exemplo, sobre se desvaneceram. Essa expressão ela é forte, irmãos. Porque a ideia aqui realmente é que, por essa teimosia da humanidade, do ser humano, de ir contra a lei de Deus, ao ponto de negar a sua própria natureza, é como se o homem estivesse sendo desfeito. Percebem?
É como se o homem, por sua teimosia e idolatria, ele estivesse cada vez mais desaparecendo ou se afastando cada vez mais daquele estado original. Ele está cada vez mais negando a imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não somos um espelho perfeito. Por isso que a música do Anderson Freire é uma mentira. Porque não somos um espelho perfeito que reflete a imagem do Senhor. Isso é conversa fiada. Cristo é assim. Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele reflete a imagem perfeita. É o que Hebreus 1, verso 3 nos ensina. Certo? Mas, ainda assim, somos imagem do Senhor, que somos como um espelho quebrado. Nós ainda refletimos, mas não de maneira correta. A imagem de Deus em nós, ela é distorcida. Mas os que estão se afastando dos princípios de Deus e lutando contra Deus e sua própria natureza, estão quebrando ainda mais esse espelho. Quebrando ainda mais esse espelho. Não é? E perdendo mais e mais desse dom. O coração, ele fala ainda mais que o coração dessas pessoas se obscureceu. Deus dotou o ser humano de inteligência. Qualquer um de nós consegue raciocinar, pensar, entender muitas coisas. Mas a ignorância, o pecado, a rebeldia, leva o ser humano à ignorância cada vez mais. Quanto mais as pessoas são contra a lei de Deus, mais elas se tornam tolas. Mais o coração delas se obscurece. Mais elas estão longe da luz. E é na luz que nós compreendemos a verdade, o fato, a realidade. Fora da luz, não. No escuro, não. Não é? Ou seja, é notório que o mundo tem perdido cada vez mais a capacidade de entender o que é óbvio. Eu tenho que explicar para uma pessoa hoje, um militante, aquilo que é óbvio. Aquilo que é óbvio. Vai o IBGE na porta da sua casa fazer uma pesquisa, como aconteceu. Olha para mim e diz: como é que o senhor se declara, homem ou mulher? Ora, veja você mesmo. Veja você mesmo. Eu sei que é uma pesquisa, mas é uma pesquisa ridícula. Eu não vou maltratar, é claro, o rapaz, mas é vergonhoso eu ter que ouvir uma coisa dessa. Você está me vendo aqui. Você não é cego. É isso que acontece, irmãos. A insistência na rebeldia leva as pessoas a essa loucura. E ele fala mais, ele usa outra expressão dizendo o coração se obscurece, e ele fala ainda mais, a imundície. Essa não é uma palavra bonita. Não é uma palavra bonita. Ele está dizendo que o homem se torna, daquela posição bela em que Deus o criou, ele se torna praticamente um lixo, é uma vergonha. É vergonhoso isso. Totalmente desfigurado. Sabe? Desonra. Ele usa ainda a palavra desonra aqui. Paixões infames, ou seja, algo vil, desprezível, de má fama, sentimento perverso. O que é atrelado à revolução sexual não é uma coisa boa, meus irmãos, é um sentimento perverso, de maldade. Não tem esse negócio de militantes que querem fazer essas coisas serem pessoas boas. Conversa fiada, rapaz, são pessoas más mesmo. Porque mal é aquele que luta contra Deus. A sua autoaceitação, os seus movimentos são todos espúrios, mentirosos e malignos. Para vocês entenderem o absurdo, não é, dessa revolução sexual, em tudo isso, é o que nós conseguimos notar, o que Paulo está dizendo aqui, justamente, muito bem resumido naquilo que nós já falamos antes, ideologia de gênero. Pensem sobre isso. Vamos traduzir a ideologia de gênero da maneira correta, sem os filtros mentirosos, não é, de professores. Vamos falar, colocar os pingos nos is, vamos falar a verdade aqui nesse sentido. O que é ideologia de gênero? Imagine agora, para vocês entenderem. Imagine uma pessoa que tem uma tartaruga, e essa pessoa, ela cisma que a sua tartaruga é um cachorro, e coloca o nome da tartaruga de Lulu. Lulu, não é? E essa pessoa, então, ela compra uma casinha de cachorro para o Lulu, compra uma coleira para o Lulu, um osso de plástico, de borracha, e começa a jogar para o Lulu. Joga o osso e fala: vai, Lulu, pega, Lulu. Bom, menino, vai, garoto, pula em cima de mim, pula em cima de mim. Essa pessoa vai insistindo, e vê que o Lulu não faz nada. Anda devagar. Só quer saber de comer folha, não é? E essa pessoa fica um pouco
frustrada e vai até um médico veterinário. Não, eu tenho que levar meu cachorro no veterinário, não é possível. Ele tá com algum problema, né? Tá com algum problema. Chega lá então e fala: doutor, meu cachorrinho tem um problema muito sério, porque ele não faz nada, não é, que eu espero dele. Poxa, eu jogo o ossinho, eu tento jogar uma bolinha para ele correr e pular em cima de mim, eu quero que ele... Eu nunca nem ouvi um latido dele, doutor, tem alguma coisa errada com o meu cachorro. E o doutor olha e fala bem assim: tem alguma coisa errada assim com ele. E sabe qual é o problema? É uma tartaruga, não é um cachorro. E porque é uma tartaruga, fará coisas de tartaruga. Porque é a natureza da tartaruga. Se fosse um gato, faria coisas de gato. Se fosse um boi, faria coisas de boi. Não é? Eu estou falando de coisas que estão em casa e falei um boi. Quem vai botar o boi em casa? Não importa, mas é um animal. Não é? Ou seja, tudo o que nós estamos vendo tem a sua própria natureza. Se fosse um bom médico veterinário, um não hipócrita, uma pessoa honesta, intelectualmente falando, essa pessoa até recomendaria um bom psiquiatra. Você precisa ir com um psiquiatra, porque isso não é normal. Você está com a tartaruga aqui. E o fato de você desejar que seja um cachorro não vai mudar a natureza daquilo. A ideologia de gênero é justamente isso. Nua e crua. Exatamente isso. Exatamente isso. Não é? E essa ideologia que nega a natureza está acabando com a mentalidade das pessoas, com o senso de realidade. E tenta imaginar daqui a 50 anos, netos nossos, netos, que vão olhar para qualquer coisa e negar o que estão vendo. A consequência é a loucura, meus irmãos. Ou seja, um homem diz que é mulher no corpo de um homem, e uma mulher que é um homem preso no corpo de uma mulher. Assim como a pessoa de nossa ilustração entendia que sua tartaruga na verdade era um cachorro, assim as pessoas vão de vento em popa na loucura. Não é? Há algum tempo atrás, pessoas assim, há anos atrás, estariam internadas. Essa é a realidade. Ninguém acharia isso normal. Ninguém acharia isso normal. Mas agora, por conta disso, o normal é o louco. E o louco é o normal. Confusão. Esse é o mundo que vivemos. Observem se a descrição que Paulo dá não é um retrato de nossa cultura. Não é? Ele vai dizer exatamente as características que vemos no mundo hoje. Verso 29, ele fala bem assim: estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios. Nécio é o quê? É louco. Infiéis nos contratos. Perceba essa expressão: sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Pois bem, irmãos, tudo o que vemos sobre a negação da natureza dos papéis é uma quebra do 7º mandamento e, portanto, é um adultério. E o nível lamentável de loucura que estamos presenciando é ainda mais grave do que pensamos. Enquanto os movimentos de revolução sexual pensam em estar alterando a realidade com a sua loucura, Deus atesta em sua palavra que essa loucura e desonra é a manifestação de sua ira contra os pecadores. Isso é o mais trágico aqui. Porque essas pessoas, elas gritam liberdade. Eu sou livre para ser e fazer o que eu quiser. Só que esse grito de liberdade tolo e cego, na verdade, é a manifestação da ira de Deus contra eles. O texto nos diz no verso 24: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. No verso 26 é dito: por isso Deus os abandonou às paixões infames. E no verso 28 é dito também:
assim Deus os entregou a um sentimento perverso. No início do verso 28 é dito: e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. A degradação do mundo, então, é a manifestação da ira de Deus. Pois só Deus pode mudar o coração de alguém, só Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, só Ele opera esse milagre de regeneração na vida de uma pessoa. Se alguém está andando cada vez mais no caminho da rebeldia, esta é uma demonstração clara de que não está havendo a misericórdia salvadora na vida daquela pessoa, muito pelo contrário. É uma manifestação de que elas estão sendo empurradas cada vez mais para a condenação. É como se fosse assim. Vocês entenderam o que Paulo quer dizer aqui? Vocês querem pecar? Vocês querem negar a natureza? Querem negar a mim? Querem rejeitar a minha lei? Pois bem, façam o que vocês quiserem. O inferno é o caminho para isso. Isso é duro, irmãos. Isso não é uma coisa fácil, não. É difícil ouvir essas coisas, mas é a verdade. Não é? O que Paulo vai dizer no verso 32, concluindo, então ele fala: os quais, conhecendo o juízo de Deus, porque todos sabem que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Não é uma palavra de juízo somente para quem está envolvido fazendo essas coisas, mas para aqueles que aplaudem essas coisas, para aqueles que concordam, para aquele tipo de covarde que diz que é um cristão e diz bem assim: não, ninguém pode julgar ninguém, não, cada um, não, eu sou totalmente a favor que você possa fazer isso. Uma coisa é o direito de cidadão que alguém tem, outra coisa é eu como um cristão dizer: o que importa é o amor. Hipócrita, o Senhor está dizendo justamente aqui que não somente aqueles que fazem, mas os que também se agradam daquilo, os que concordam, os que promovem, os que aceitam, como se fosse normal sem ser. E podemos lembrar das palavras de Cristo, meus irmãos, quando ele falou sobre o sétimo mandamento. Lemos isso no início, no Mateus 5, verso 29 e 30, ele fala: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Se tua mão também tiver a tropeçar, arranca. É melhor você entrar sem os teus membros na vida do que todo o teu corpo perecer no inferno. Essa é a palavra de Cristo. Se as pessoas continuarem na loucura de negar a Deus e a sua natureza criada, serão abandonadas à sua loucura, até o dia em que Deus mesmo as julgará e as condenará por toda a eternidade. Então é coisa séria, pois a vida escravizada no pecado, de forma contínua, negando a verdade até o fim, é um sinal claro da ira de Deus contra os pecadores. Mas pensando em tudo isso, meus irmãos, o que podemos concluir? Que devemos ser absolutamente contra a revolução sexual. Totalmente contra. Devemos repudiar toda a inversão e perversão dos valores. É abominação ao Senhor e deve também ser abominação em nosso coração. Não temos que aceitar isso, nem práticas, nem filosofias. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, com inteligência e senso moral, colocou a sua lei em nosso coração. Não devemos ir contra a natureza que Ele estabeleceu. Devemos dar glória a Deus por sua maravilhosa criação e honrá-lo pela maneira como Ele criou as coisas. Deus nos fez homens e mulheres. E isso é intransferível. Isso é intransferível. Não há a menor possibilidade de mudança dessa natureza. Por isso, a ideologia de gênero, o feminismo e todas as ideologias revolucionárias são uma mentira diabólica. É simplesmente isso. Ao mesmo tempo, podemos confiar que aqueles que um dia foram levados por tal insensatez não podem encontrar redenção em outro, senão em Jesus Cristo. Pois em Cristo há perdão de pecados e uma nova vida, uma vida regenerada para viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade dos homens. Por isso, a nossa atitude diante de tudo isso, sabendo a verdade, nossa atitude como cristãos deve ser de orar. Nós temos que orar, meus irmãos, por todos aqueles que estão afundados neste mundo de trevas, por cada pessoa que hoje está em conflito por terem se submetido a essa maldita ideologia,
a essa revolução a tal ponto de se submeterem cegamente a isso e mutilarem seu próprio corpo. Tenta imaginar as consequências danosas, ruins, tristes, angustiantes que pessoas assim não vão sofrer. Porque um dia, e o apelo hoje é para atacar nossos jovens. O alvo principal são nossas crianças, nossos adolescentes. Para que eles façam essa loucura, só que eles não contam alguma coisa, que eles vão amadurecer, que eles vão crescer, e eles vão começar a entender melhor, e eles vão ficar ajustados, que essa fase de confusão, crise de identidade vai passar, porque passa na vida de todo mundo. E quando eles acordarem, será tarde demais. Não vão poder reverter o que fizeram. E muitos vão ter que lidar com isso. É por isso que temos que orar, meus irmãos, porque o ataque deles contra os nossos jovens é terrível. É terrível. Eles querem destruir a nova geração, é o que eles querem. Acabar com nossos filhos, destruir os nossos filhos, para que eles sejam pessoas revolucionárias, rebeldes, que não têm identidade própria, que neguem o óbvio. Isso é triste, mas temos que orar por isso. Orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Oremos, irmãos, pois assim como foi com cada um de nós, nós também um dia estávamos perdidos. Cristo nos achou, nos resgatou também. E nós não somos melhores do que aqueles que estão afundados nessa miséria. Não, nós também somos por natureza miseráveis. E temos que orar por essas pessoas, pedindo a Deus: Senhor, tende misericórdia. Para que eles possam ver a Cristo como a esperança da vida deles. E possam ver a nós, cristãos, como luz. Não como aquela luz mentirosa, hipócrita, falsa, que diz: venham e permaneçam assim. Mas a luz que fala a verdade. Olha, há um caminho, e esse caminho é Cristo Jesus. Não é o caminho da sua própria vontade, mas é o caminho da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Não há nada melhor do que isso. Oremos então, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nossa geração, de nosso mundo. Amém? Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.